Se você acompanha o nosso canal, com certeza já conhece o LHC, sigla em inglês para Grande Colisor de Hadrons, o maior acelerador de partículas e de maior energia já construído no mundo. Se você ainda não ouviu falar a respeito, assista esse vídeo, porque além de ficar por dentro do que se trata esse enorme equipamento, ficará intrigado com as teorias que o cercam, e principalmente com os boatos que dizem que algo muito intrigante e, ao mesmo tempo, louco e amedrontador aconteceu por lá. Como, por exemplo, a abertura acidental de um portal dimensional. Se isso é ou não verdade, é o que tentaremos entender nesse vídeo. Vem comigo. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos conhecer o CERN e o LHC para não haver confusões, ok? O CERN, o CERN, ou Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, é uma organização intergovernamental, isto é, que envolve mais de um país que opera o maior laboratório de física de partículas do mundo. Fundado em 1954, o CERN mantém sua sede perto de Genebra, na Suíça, e dedica-se à pesquisa de caráter científico e fundamental na área de física de partículas de alta energia. É um centro de excelência onde cientistas de todo o mundo colaboram para entender a composição do universo e como ele funciona. Entre suas realizações notáveis estão a descoberta do bóson de Higgs e a operação do Grande Colisor de Hadrons, o LHC, que é um acelerador de partículas de alta energia usado para investigar as propriedades fundamentais da matéria e das forças que governam o universo. O aparelho em questão, o LHC, consiste em um anel com 27 quilômetros de extensão, composto de 9.300 ímãs supercondutores, com várias estruturas de aceleração para aumentar a energia das partículas ao longo do caminho. As partículas, a propósito, são carregadas e lançadas em direções opostas, a velocidades altíssimas. Ele ocupa parte da Suíça e também da França, que é um dos países envolvidos com o projeto desde sua criação. E detalhe, ele foi propositadamente construído no subterrâneo e é hiperprotegido, uma vez que em funcionamento libera uma altíssima quantidade de radiação. O LHC opera com feixes de prótons. 2 feixes de prótons viajam em direções opostas ao redor do túnel. Os feixes são acelerados a velocidade próximas à da luz. A intenção é fazer com que os feixes de prótons colidam uns com os outros, frontalmente, em pontos específicos do anel. Essas colisões ocorrem em locais onde estão instalados os detectores de partículas como o ATLAS e o CMS, que desta forma permitem estudar as propriedades fundamentais da matéria e as forças que governam o universo. Ao longo do anel existem vários experimentos, sendo que 2 deles, o FASER e o SND, têm como objetivo detectar neutrinos produzidos nas colisões de prótons no ATLAS. Dentro do acelerador, 2 feixes de partículas de alta energia viajam quase à velocidade da luz antes de colidirem. Os feixes se movem em direções opostas em tubos separados e mantidos em vácuo ultrassensível. Eles são guiados ao redor do anel do acelerador por um forte campo magnético mantido por eletroímãs supercondutores. Os eletroímãs são construídos a partir de bobinas de cabo elétrico especial que opera em estado supercondutor, conduzindo eletricidade de forma eficiente, sem resistência ou perda de energia. Isso requer resfriar os ímãs a 271,3 graus centígrados negativos, mais frios do que o espaço sideral, só para a gente ter uma ideia. Por esse motivo, grande parte do acelerador está conectada a um sistema de distribuição de hélio líquido que resfria os ímãs, bem como a outros serviços de suprimento. Assim como explicado no site oficial do CERN, milhares de ímãs de diferentes variedades e tamanhos são usados para direcionar os feixes ao redor do acelerador. Isso inclui 1.232 ímãs dipolares, com 15 metros de comprimento, que dobram os feixes, e 392 ímãs quadrupolares, cada um com 5 a 7 metros de comprimento, que focalizam os feixes.
Logo antes da colisão, outro tipo de ímã é usado para comprimir as partículas mais próximas uma das outras, aumentando as chances de colisões. As partículas são tão pequenas que a tarefa de fazê-las colidir é semelhante a disparar duas agulhas a 10 quilômetros de distância uma da outra com tanta precisão que elas se encontram no meio do caminho. A precisão nas colisões de partículas é essencial para as pesquisas realizadas no LHC. Uma das razões é a descoberta de novas partículas, como o bóson de Higgs, carinhosamente apelidadas de partículas de Deus. E não tem nada de religioso nesse sentido. E também não está de forma alguma ligado ao criacionismo, ok? O bóson de Higgs é uma partícula fundamental da física de partículas. Ele foi proposto pelo físico britânico Peter Higgs em 1964 e foi confirmado em 2012 durante um dos experimentos do LHC. De forma mais simplificada, o bóson age como uma cola invisível que preenche todo o espaço e dá massa a outras partículas, como elétrons e quarks. Sem o bóson de Higgs, as partículas seriam leves demais para formar átomos e estrelas. Por isso ele foi apelidado como partícula de Deus, uma vez que, segundo essa descoberta, isso seria o ingrediente secreto que fornece compostos substanciais ao mundo subatômico. Além de validar várias teorias da física, as colisões precisas dentro do LHC permitem medir com precisão as massas, cargas elétricas, spins e outras propriedades das partículas. E para descomplicar, os spins se referem à propriedade intrínseca das partículas subatômicas. É como se fosse o giro ou a rotação dessas partículas em torno do seu próprio eixo. No contexto da física de partículas, o spin é uma característica fundamental que afeta como as partículas interagem umas com as outras e como se comportam em campos magnéticos. Portanto, medir com precisão o spin das partículas é crucial para entender a sua natureza e propriedades. A precisão nas colisões é crucial na procura por partículas de matéria escura, que compõem grande parte do universo, mas não interagem com a luz. Também ajuda a estudar a assimetria matéria-antimatéria, que é fundamental para entender por que o universo é dominado pela matéria. Além do mais, essas colisões podem revelar sinais de dimensões extras ou universos paralelos, conforme previsto por algumas teorias da física de partículas. E é aqui que encontramos o gancho para o que vem a seguir, que é o foco principal desse vídeo. Você aí, acredita em múltiplos universos, como os que vemos no mundo Marvel, por exemplo, em que os heróis passeiam com facilidade entre eles? Por mais absurdo que possa parecer, cientistas do CERN afirmam ter aberto um portal para um universo paralelo. O que sabe sobre o multiverso? O Beast tinha teorias. Ele achava que era perigoso. Levando-nos a questionar se esse portal nos permitirá visitar a nós mesmos em outros universos ou quais seriam as implicações de tal encontro em nosso universo atual. Uma hipótese que surgiu por acaso e passou a flutuar nos pensamentos dos cientistas e ainda com mais força dos leigos e curiosos era de que colidir os átomos quando eles atingissem uma velocidade adequada poderia causar uma destruição mundial. Algumas pessoas chegaram a sustentar a possibilidade de se criar localmente uma espécie de buraco negro, que inevitavelmente sugaria tudo para o seu interior, se alimentando de luz e, consequentemente, de toda a matéria em torno dele, fazendo crescer e crescer até o ponto de não retorno, aproveitando o termo usado para descrever o horizonte de eventos, área em torno de um buraco negro, a partir da qual a luz não mais consegue escapar. Tudo isso, lógico, foi fruto da imaginação e seria apenas um bom argumento para um roteiro de ficção científica. Na época da descoberta das partículas de Deus, o físico teórico Stephen Hawking, falecido em 2018, lamentou a descoberta e alertou que a partícula poderia um dia ser responsável pela destruição de nosso próprio universo. Além disso, a teoria que envolve o bóson de Higgs com o dia do juízo final explicou que uma flutuação quântica poderia criar uma bolha de vácuo que se expandirá pelo espaço, eliminando o universo.
Embora os cientistas tenham garantido que isso provavelmente levaria de 10 a 100 anos para acontecer, as colisões realizadas simultaneamente por mais de uma década contam uma história diferente. Claro, suscitou uma boa parte das teorias da conspiração bizarras associadas ao LHC. De qualquer forma, surgiram alegações de que o gigantesco túnel teria aberto um portal para um universo paralelo, o que parece absurdo, mas isso pode realmente ser verdade. Se os relatórios forem verdadeiros, os cientistas do CERN estão trabalhando na abertura de um portal para um universo paralelo através do colisor, algo irreal para o mundo prático em que vivemos. Mas será que é impossível? Aparentemente não. Desde 2008, quando o LHC foi inicialmente ativado, ele enfrentou atrasos e contratempos imprevistos. No entanto, desde 2010, ele está totalmente funcional e levando as teorias sobre a destruição do planeta. Durante um de seus experimentos em 2016, acredita-se que o LHC tenha causado terremotos na Itália como resultado do plasma disparado do LHC para um laboratório a 250 milhas de distância na Itália. Embora o CERN tenha negado a alegação, teorias sugerem que foi uma tentativa do laboratório de abrir um portal para uma dimensão paralela, um buraco de minhoca através do universo. Além disso, os moradores locais dizem ter testemunhado intensos sinais de tempestades e raios ocorrendo diretamente acima do laboratório do LHC durante o experimento. Está vivo! Está vivo! Além disso, em 2016, um vídeo surgiu das instalações do CERN, em Genebra, mostrando um suposto sacrifício humano. Nas imagens divulgadas pelo The Guardian e também viralizadas na internet, observa-se uma mulher que parece estar participando de algum ritual, digamos, nada convencional. Ela está cercada por pessoas vestindo túnicas pretas e toda a encenação teria ocorrido à frente à estátua de Naraj, nas dependências do CERN. Após a divulgação do vídeo, a declaração oficial afirmou que era apenas uma brincadeira, mas não se pode ignorar os crachás de acesso pendurados nos pescoços dos participantes do ritual. Afinal, como explicar pessoas comuns usando esses crachás e logo nas dependências das instalações? No entanto, a teoria mais intrigante relacionada à abertura de um portal para outra dimensão pelo CERN surgiu quando o colisor enfrentou dificuldades iniciais. Especulou-se ainda que um viajante do futuro estava retornando ao nosso tempo presente para destruir o experimento. Tudo para evitar um mega desastre. Alega-se que ele tenha destruído os ímãs que atrasaram o experimento e que ele falava em línguas desconhecidas. E se isso for mesmo real? Será que ele conseguiu alterar o curso das atividades científicas e das decisões erradas que alguém já poderia ter tomado? Quanto a isso, infelizmente, jamais saberemos. Mesmo porque as coisas estranhas relacionadas ao LHC e ao CERN só passam a acontecer logo após o colisor ser ativado. Você aí sabe o que é o efeito Mandela? É mais simples do que você pensa e talvez você já o tenha experimentado. O efeito Mandela é uma teoria que exemplifica a origem e o mecanismo de funcionamento de memórias coletivas falsas. Basicamente, ele ocorre quando um grupo de pessoas compartilha uma lembrança equivocada sobre um evento ou um detalhe específico. Por exemplo, quando você está em uma roda de amigos e um deles fala sobre um determinado evento passado, no qual você estava presente, e por alguma razão distorce ou aumenta o fato com algum detalhe que não aconteceu, mas de alguma forma, tanto você quanto os outros que estariam presentes também acabam concordando com o que ele disse. Isso é o efeito Mandela. Ele é real. Mas ninguém sabe explicar o porquê deste efeito ocorrer. A escritora best-seller Cynthia Sue Larson, desde o ano de 2022, tem estado atenta à possibilidade de o CERN ser responsável pelo efeito Mandela, assim que o LHC é ativado. Segundo diversos relatos, é possível que tal efeito tenha afetado muitas pessoas, tanto na Suíça quanto na França, que dizem testemunhar diversos fenômenos anômalos, visuais e auditivos, como luzes no céu, barulhos estranhos, vindos sabe-se lá de onde. Segundo ela constatou, pode haver evidências de múltiplos universos, linhas de tempo,
rupturas no contínuo espaço-tempo ou outras evidências de que a realidade como a conhecemos foi distorcida pelo grande colisor de hadrons. Será que o LHC teria mesmo o poder de causar o efeito Mandela sobre as pessoas que estão próximas do CERN? É possível que sim. Como também é possível que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. A fisicista de partículas, doutora Clara Nihilist, que trabalha no CERN, diz que isso é muito improvável. Já vi muitos vídeos se tornarem virais fazendo afirmações sobre o CERN, e quando eu vejo isso, algo me diz que precisamos nos comunicar ainda mais. Porque eles estão sendo informados pelas teorias da conspiração que ouvem, disse ela. Ela ainda completou numa entrevista ao site Motherbird. Há colisões de partículas de energia muito mais altas acontecendo em nossa atmosfera o tempo todo. O que o CERN está fazendo é minúsculo em comparação. Enfim, não há nenhuma evidência real de que o CERN tenha algo a ver com o efeito Mandela. Embora Larson e o Conselho de Administração da Conferência Internacional do Efeito Mandela estejam abertos à teoria de que o grande colisor de hadrons é responsável por alguns efeitos Mandela. Nenhum deles acredita que possa explicar a totalidade dos efeitos que experimentaram. Em 2017, um evento bizarro ocorrido na cidade de Busan, na Coreia do Sul, foi compartilhado nas redes sociais. As imagens foram compartilhadas milhares de vezes e realmente as luzes são um evento bizarro em si, no sentido de serem inexplicáveis. Porém, há diferentes teorias, e uma delas, talvez a mais provável, é que as luzes tenham sido originadas por alguma atividade ocorrida no CERN. Mas você poderia perguntar, como é que algo ocorrido na Suíça irá se refletir nos céus da Coreia do Sul? Boa pergunta. E a resposta não é simples. Porém, assim como no país coreano, seus habitantes às vezes testemunham um fenômeno conhecido como yellow dust, ou poeira amarela em português, em que partículas de areia vindas do deserto de Gobi, na China, também muito distante, viajam milhas e milhas por causa dos ventos. Talvez haja alguma explicação relacionada às luzes. Ou elas simplesmente podem ter sido originadas de outro lugar que não seja a Suíça. O fato é que as luzes que surgiram na Coreia não são partículas arenosas. São luzes, e até hoje são vistas como um fenômeno anômalo, inexplicável, como também pode ser de um vídeo com efeitos. Agora, por que não estamos preocupados com as consequências ameaçadoras que isso pode ter em nosso universo? De acordo com a ciência, se o grande colisor de hadrons gerasse um enorme campo eletromagnético, ele atrairia asteroides em direção à Terra, dado o alto teor de ferro nas rochas espaciais. Se esse teor for elevado, poderíamos estar condenados mesmo antes de abrir qualquer portal. Outro efeito colateral seria a formação de inúmeros buracos negros no cosmos. Em teoria, o LHC poderia produzir buracos negros em miniatura, que ainda funcionariam como buracos negros. Isso certamente nos levaria a colisões com outras galáxias ou traria conteúdo do espaço sideral. Por fim, esse experimento com o colisor de partículas teria o potencial fundamental de alterar a matéria e destruir o planeta. Como os buracos negros em miniatura ficarão presos no campo gravitacional da Terra, eles adquirirão mais massa. Outros cientistas acreditam que esses buracos negros em miniatura poderiam afetar outras dimensões e, eventualmente, levar à destruição da Terra. Ou, quem sabe, abriria um portal através do qual nos comunicaríamos com alienígenas ou permitiríamos que eles chegassem até nós. Assim, eles conquistariam nosso planeta e, eventualmente, nos levariam ao fim do mundo, melhor dizendo, o fim da raça humana. Tudo isso parece um enredo da série de televisão O Problema dos Três Corpos, não é não? Quem são eles? Essa é a pergunta, não é? Para você, o LHC eventualmente abrirá um portal para outra dimensão, levando à aniquilação total de nosso universo? A ideia de múltiplos universos e portais interdimensionais é realmente intrigante e inspira os mais criativos a criarem muitas obras de ficção científica. A ciência ainda está explorando esses conceitos, mas é emocionante pensar nas possibilidades que eles podem oferecer. Você aí,
Acredita que isso seja possível? Comenta aí embaixo, por gentileza. É sempre muito bom ter opiniões divergentes a respeito. Tá bom? Até a próxima.